Pessoal, retomando aqui nossa matéria, nossa aula de hoje é sobre a estrutura social e, de certa forma, muitos dos conceitos que eu venho abordando aqui, que eu venho falando, se você vem acompanhando as aulas, né, tem lido os textos aí, então você está por dentro de alguns conceitos, certo? Eu vou falar aqui de conceito de díade, por exemplo, que é um conceito que você já deve saber, né, porque a gente já falou sobre em aulas anteriores, né, organização social também, certo? Então eu peço para vocês pegarem a nota de aula quando forem assistir essa videoaula, para a gente ir acompanhando, certo? Mas muitas das coisas que eu tô falando aqui é capaz de eu estar até sendo repetitivo, mas de todo modo, preste atenção, foco, para a gente não se perder no assunto, certo? Porque senão o assunto é um assunto um pouco complexo se você não prestar atenção na hora da minha fala. Então é o seguinte, estrutura social, né? A gente já falou aqui que a sociedade ela é permeada por padrões sociais, né? Ela é permeada por padrões sociais. E esses padrões sociais, perceba, eles estão na sociedade independente da vontade dos indivíduos. Isso já foi dito, né? O que cabe aqui são os indivíduos, eles de certa forma, absorverem esses padrões. E aí, a partir dessa absorção desses padrões, que eles fazem isso aprendendo, né, observando, né, enfim, um processo educacional também, né, então eles vão observando e vão absorvendo esses padrões e aí vão percebendo qual a melhor conduta que ele deve, de comportamento, né, que eles devem atuar nos mais diversos espaços que a nossa sociedade permite que ele atue, né? Então, já falei para vocês que, de certa forma, o indivíduo ele não tem como adivinhar a priori, né, todas as formas de conduta, todas as formas de comportamento que ele deve agir, né, se comportar, sem antes entender como é que funciona aquela organização social, né? Mas o fato é que a organização social, todas elas têm determinados padrões previsíveis, certo? E isso é importante na vida em sociedade, porque isso gera uma certa expectativa de comportamento, de como você deve se comportar em determinados espaços. Isso é fundamental, inclusive, para a vida em sociedade, né? Porque sem essas expectativas que eu estou lhe falando aqui, você não ia ter uma previsibilidade na conduta dos indivíduos. Então, você poderia esperar o indivíduo se comportar em determinado modo e ele se comportar de um modo totalmente diferente do que as pessoas daquele grupo tendem a se comportar, né? E isso, em última instância, poderia gerar conflitos maiores, né? Processos de violência, né? Processos mais sérios, né? Mas de toda forma a sociedade ela freia, né? Freia muito desses comportamentos, digamos assim, entre aspas aí, selvagens ou não civilizados, para utilizar termos de outros autores para se referir a esse fenômeno que eu estou falando. Mas o indivíduo seria um selvagem total, ou seria considerado louco total. Perceba que o fato dele ser considerado louco, e aí eu já trago um autor que nem está aqui na nota de aula, mas se você quiser estudar, o Michel Foucault, né? Você falar da história da loucura, né? E essa história da loucura, ela é algo histórico. É algo que em muitas épocas, né, da nossa história, o que era considerado loucura em um determinado período histórico, em outro período não era, né? Para você ter ideia, a homossexualidade era considerada loucura até 1992 pelos institutos internacionais de saúde, sabe? Eu até vou procurar vocês quais são e boto aí no grupo de vocês, mas assim, não era a OMS, mas era um outro Instituto Internacional de Saúde Médica e tal, e que considerava a homossexualidade como doença, né? Isso até 92, então é esse período recentíssimo, né? Para você ver como as coisas vão mudando, né, ao longo do tempo. Certo que um louco, se nós pudermos imaginar, um louco, ele seria na sua essência um sujeito que ele quebra
esses padrões, né? Ele se desvia, ele sai desses padrões que a sociedade ela estabelece, né? E todas as sociedades elas estabelecem padrões, isso é importante dizer, né? Todas elas estabelecem padrões que, por sua vez, estão incrustados nas organizações sociais, né? Ou seja, as organizações, a sociedade seria esse conjunto, né, complexo de organizações sociais, e os padrões estão contidos nele, né? Em cada organização social. E aí nós já falamos sobre a questão da família, né, que é uma organização social, falamos sobre a escola, que também é uma outra organização, um ambiente de trabalho, né, um clube, um ambiente de lazer, todos eles, uma praia, né, um restaurante, né, um churrasco entre os amigos, né, todos eles têm padrões sociais, né? E esses padrões sociais não são padrões, na maioria das vezes, explícitos, né? Que estabelecem regras escritas, né? Embora também, quando se estabelece regras escritas, também existe um padrão social aí, né? Mas até o momento eu estou falando aqui de padrões estabelecidos mesmo pelos indivíduos, né? De forma mais informal, certo? Mas ainda assim tem padrões sociais, né? Se você pegar um churrasco entre os amigos, no ambiente familiar, existe um determinado tipo de comportamento que, por exemplo, é permitido que você fale, né, com uma determinada espontaneidade, muitas vezes com uma determinada tom de voz, que talvez você não pudesse falar nesse tom de voz sem sofrer determinadas consequências num outro ambiente, num ambiente de trabalho, por exemplo, ou num ambiente de coleguismo, né? Então, assim, isso aí prova que você tem vários padrões sociais, né? E esses padrões sociais, eles estão nessas organizações sociais que eu já falei, que a gente já comentou nas aulas anteriores, certo? E eles são, de toda forma, aprendidos, né? Eles são apreendidos por nós, ou por um ponto de vista de uma educação, né? Esses padrões sociais, perceba que, já falei para vocês, mas perceba que eles são aprendidos desde da primeira infância. Você já vai aprendendo determinados padrões. Por exemplo, uma criança que chora, né, os gritos, por exemplo, num ambiente de shopping, né? Isso aí, e a mãe recrimina, por exemplo, a mãe recrimina isso aí, com o tempo, o adulto, ele dificilmente, ou quase de forma impossível, ele vai chorar os gritos dentro de um corredor de um shopping, né? Ele vai se conter, mesmo por mais situações emocionais que o abale, né? Ele vai se conter ali por conta desses padrões de comportamento, que não é um padrão normal, digamos assim, né? Comum, digamos assim, num ambiente como um shopping, né? Então, tudo isso você vai aprendendo, né? Não é só no ambiente familiar, obviamente, né? Você vai ficando adulto, você vai, inclusive durante toda a sua vida, quando você vai entrando em determinados ambientes, você vai codificando aqueles comportamentos e vai se comportando de acordo com as expectativas, de como as pessoas esperam que você se comporte. Ao mesmo tempo, você também, por sua vez, espera que as pessoas, né, que estão ao seu redor se comportem de forma adequada, né, no padrão que você acha adequado, né? Você acha adequado aquele padrão, você quer que as pessoas se comportem de acordo com essas expectativas, ao mesmo tempo que você age de acordo com essas expectativas. E isso num detalhamento bem profundo, até do ponto de vista como eu falei a vocês, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista de uma brincadeira fora de hora, entendeu? De um ponto de vista sei lá, de um elogio que você faz a alguém em determinado momento, ou de uma crítica que você faz, a forma de você abordar determinadas pessoas, né? Você pode abordar o professor de uma determinada forma, né? Você pode abordar um aluno, colega seu, de outra forma. Enfim, tudo isso são padrões, né? São padrões que você tem dentro de si, né? Que você tem dentro de si, e você acaba replicando de acordo com as expectativas. Então, entrando
né? Eu já falei de padrões sociais, de organizações sociais e estrutura social, né? Eu até boto aqui na aula de aula, o item 4.1, a gente já estava entrando na questão da estrutura social, né? Qual consiste no fato de que os indivíduos agem em direção a outros de acordo com sua posição na interação. Todos os atores têm um lugar na interação, e isso determina a maneira pela qual uns atuam em relação aos outros. Essas posições e lugares criam uma rede, ou o que deveríamos descrever como um mapa social, que se chama estrutura social. Não sei se vocês já estão percebendo aí, mas ele fala muito em atuação, né? Ele fala muito em posição, certo? Essa analogia com um ator, né? Com um ator social, é uma analogia mesmo como se fosse um ator de teatro, né? Na qual o indivíduo exerce um papel, né? E ele vai dizer que todos nós temos uma posição dentro da interação, e essa posição ela é relativa, ela é diversa, digamos assim. O mesmo indivíduo pode carregar uma posição diferente em vários ambientes em que ele se encontra, né? Você pode, por exemplo, dentro da sua família, você carregar uma posição de filho, né? Ou de pai, ou de mãe, enfim, né? E aí já tem expectativas em torno dessa sua posição, né? Por exemplo, se você é um filho, existe uma expectativa de que você obedeça a seus pais, né? Existe uma expectativa de que você dê um feedback, dê uma resposta satisfatória ao investimento, por exemplo, que eles possam estar fazendo em você, né? Se você sai dessa condição, se você é filho, mas você arranja um trabalho fora e ganha seu próprio dinheiro e tal, essa sua posição, ela pode mudar um pouco, né? Ela pode mudar um pouco, né? E aí a relação, ela ser um pouco diferente do que uma relação entre pai e um filho de 10 anos, por exemplo, né? Isso vai mudando, né? Em vários tons aí, né? De nuances que vão acontecendo. Se você sai de casa, arranjou um emprego, vai morar em outra cidade e tal, esse tipo de relação também muda, né? Ou seja, em última instância, são as expectativas criadas frente ao seu papel, né, social, ou a sua posição, no caso de filho, né? A mesma coisa de pai, né, de marido. Se você tem uma posição de pai, você já pressupõe determinadas expectativas comportamentais que você vai ter frente ao seu filho. Se for uma posição de marido, então aí também já é outras expectativas, né? Formas de comportamento, maneiras de se comportar em público, ou formas de se comportar dentro de casa, enfim, né? São padrões sociais que todas as sociedades elas criam, queiramos ou não, né? Queiramos ou não. Inclusive, a gente vai ver aqui, mas inclusive é possível negociar essas posições e tal, mas também não é possível você ultrapassá-las ou desconsiderá-las totalmente, né? Porque sempre existe uma margem de negociação de formas como você lida com essas posições sociais, mas ao mesmo tempo também você está preso a determinadas regras, né? Que existem limites aí nessa sua autonomia, certo? Então, prosseguindo aqui, vai dizer: essa estrutura social aparece em todos os níveis de organização, que determina a interação das díades às sociedades. Ela constitui o esqueleto da organização, que determina a interação devido à sua existência. Cada ator sabe o que fazer em relação aos outros e vice-versa, né? Então, essa situação de você aprender, né, de você apreender esses padrões sociais, é justamente isso. É para você saber antecipadamente, minimamente, né, o que esperar das outras pessoas. Então vamos supor que você está aqui na aula, primeiro dia de aula, você já tem uma ideia, uma expectativa, né, de como você deve se comportar frente aos seus amigos, né, frente ao professor, né? Você chega uma turma nova, você não tem ainda amizade com ninguém, né? Veja o seu comportamento no primeiro dia de aula e veja o seu comportamento no último dia do semestre,
né? É diferente. E eu tô falando aqui, lembrando aqui da presencial, né? Essa situação que nós estamos vivendo hoje, possivelmente também gera outras consequências e outras nuances, mas eu lembro bem de como quando os indivíduos eles entram no primeiro dia de aula e como eles são no último dia de aula, né? As relações de amizade, as relações de panelinha também que existem, as relações de proximidade ou de afastamento, de acordo com os valores que você compartilha entre as pessoas, as decepções que você tem ou as discordâncias que você possa ter com elas. Mas o fato é que no primeiro dia de aula você sabe mais ou menos como se comportar e possivelmente não é o mesmo comportamento que você tem com relação ao último dia de aula. Você não vai falar com o seu colega ao lado de uma forma a tirar, por exemplo, uma brincadeira com ele, a tirar um sarro com ele, de forma amigável mesmo, afetuosa, coisa que no último dia do semestre isso pode acontecer, né? Isso é permitido acontecer, né? Ou seja, esses padrões eles vão mudando, né? A partir de uma negociação. Uma negociação aqui não é uma negociação tão explícita assim, né? É um jogo quase, né? De interação em que você vai, no caso da amizade com o seu colega, você vai absorvendo isso aos poucos, né? E aí você vai calculando, vai percebendo até que ponto você pode tirar uma brincadeira ou não. Às vezes acontece de uma pessoa tirar uma brincadeira na hora errada, a outra não gostar, ou seja, foi um tiro no escuro, o indivíduo estava esperando uma coisa, acabou considerando outra, né? Acabou redundando num outro tipo de sentimento que talvez não tenha sido o inicial por ele divulgado, né? Então, assim, o fato é que existe essa situação. Você está numa relação de amizade, relações de amizade, né? Por exemplo, relações de amizade. Relações de amizade, você já tem um pressuposto de um determinado tipo de comportamento, tanto por sua parte como da parte do seu amigo, né? Então você pode falar determinadas coisas, né, que talvez com outras pessoas estranhas ou adversários, ou enfim, pessoas que você não gosta, enfim, etc. Se é que existe esse tipo de gente, mas existindo com relação a você, então você não vai falar, confidenciar determinados segredos, né? Você não vai tirar determinadas brincadeiras, né? Se você tem só uma relação de coleguismo com uma pessoa, é diferente uma relação de amizade com uma relação de coleguismo. E quem está dentro de uma relação de amizade, ele sabe mais ou menos os padrões sociais, né? Ou seja, os limites aí e as permissões que ele se deixa permitir frente ao contato com o outro, né? E isso são coisas diferentes, né? Esses padrões, eles são sim distintos, né? E aí você pressupõe isso, você pressupõe que você tem determinadas permissividades, coisa que você não tem em outras situações, né? Como uma relação de emprego, de trabalho, já exige um determinado tipo de comportamento seu, que não é o mesmo puramente do comportamento de amizade, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Você lê a nota de aula, mas não fica só na nota de aula não, certo? Porque ele dá exemplos tão interessantes no texto original, que eu peço que vocês leiam esse texto, e na nota de aula eu não boto exemplos, assim, não fico descrevendo para você ler os exemplos, né? Estou falando aqui agora, mas ele diz lá no texto original, de forma didática, certo? Então, concluindo, né? Grupos, organizações formais e sociedade, e comunidades e sociedades podem nos designar posições que determinarão o modo de as pessoas agirem em relação a nós, né? Faremos o que é esperado de nós e esperamos que os outros também atuem corretamente em suas posições. Então vocês percebem, primeiro, que isso gera previsibilidade na ação humana, né? Quando você gera expectativa, você de certa forma, você espera que os outros se comportem de determinada forma, né? E isso faz com que você consiga
se situar, caminhar dentro da sociedade, né? Perceba que você não carrega apenas uma posição dentro da sociedade. Você é um indivíduo só, mas você, a depender das organizações sociais em que você está inserido naquele instante, você pode exercer vários papéis sociais, várias posições, né? Então, como eu falei a vocês, você pode ser em um determinado contexto, ter uma posição de filho ou de pai de família, né? Você pode ter num outro contexto uma posição já diferente, uma posição de trabalha no administrativo da faculdade, né? Então você já pode ter uma posição de trabalha, você é aluno da faculdade, então já exige também determinado tipo de comportamento específico. Então você é dono de uma empresa, né? Então você já exige também um determinado tipo de comportamento, o comportamento que você vai ter com relação aos seus empregados, né? Um comportamento que você vai ter com relação aos seus clientes, né? Então tudo isso, esses espaços aí, eles exigem, portanto, condutas distintas, e essas condutas distintas não é você, na sua autonomia, que decide como se comportar. Normalmente esses padrões eles já estão dados na sociedade, você os apreende, você utiliza, você naturaliza isso, porque isso é quase que automático que entra dentro de você, mas isso não é porque você quer que seja assim. Esses padrões normalmente eles já existem, né? E cabe a você se enquadrar nesses padrões ou não. Se você se enquadra nesses padrões, se você faz o que as pessoas esperam, respondem ao que as expectativas das pessoas de forma perfeita, então normalmente não se gera determinadas subversões, né? Determinadas conflitos, né? Que aí podem acontecer se você sai desse papel, né? Ou não utiliza as expectativas, não age de acordo com as expectativas que os indivíduos esperam que você haja, certo? Já falei aqui em relação ao professor-aluno, né? Com frequência desejamos aprender sobre essas posições para saber o que fazer na presença dos outros, o que esperar das posições com quem interagimos, e também para saber quando podemos contornar as regras e fazer o que queremos, né? Então, assim, então você percebe, né? A questão da negociação dessas posições, né? Aí ele dá aqui o exemplo do professor-aluno. No livro, eu só citei aqui, mas no livro você lê, né? Mas falando de uma relação, por exemplo, professor-aluno, né? Você sabe que não é uma relação igual a uma relação de amizade, né? Assim, de amizade entre um colega seu da faculdade, da sala, né? Exige, mas ao mesmo tempo você pode perceber, né? Você pode captar o padrão da interação, né? O padrão de comportamento que se dá. Muitas vezes isso depende de professor para professor, né? Tem professor que você pode ter uma aproximação maior, né? Que pode ter professor que lhe permite uma interação maior do ponto de vista pessoal, certo? E outros não, né? Outros fiquem mais distantes, e isso vai interferir sim no modo de se comportar frente a ele, né? Você pode também, ao mesmo tempo, eu sei que isso não é uma regra a ser seguida, não é nem desejável, né? Mas você pode se aproximar do professor, e a partir daí você pode tentar negociar situações que talvez com outro professor não sejam inegociáveis, como por exemplo abonar uma falta, como por exemplo pedir uma nota, um aumento de uma nota e tal, né? Ou seja, tudo isso você faz mediante o quê? Mediante um estudo inconsciente, né? Mediante um estudo de como se dá essa interação, né? Como se dá essa posição, né? Então essa posição não necessariamente é uma posição igual para todos ou tradicional, de modo que existe apenas um tipo de comportamento
diante essa posição, por exemplo, professor-aluno. O exemplo é esse, mas isso acontece em várias outras situações, né? Uma situação de empregador e empregado, situação pai e filho, vários outros tipos, né? Claro que não dá para você, uma relação pai e filho, existe uma relação de afeto muito forte e tal, mas não dá para você também dizer, pode ter uma relação aberta, dialógica e de amizade, mas não é uma amizade como uma amizade com um amigo seu, né? Até porque existe um papel social, uma posição, até pelo fato de ser pai, de certa forma, digamos assim, impor um determinado tipo de educação ao indivíduo, né? Então, por mais aqueles pais que dizem, não, minha relação é de amizade com meu filho e tal, e pode ser de amizade, de afeto, mas é uma relação também de direcionamento, né, comportamental, a partir dos valores que os pais têm, né, e acham que o filho deveria ter também e tal, né? Se há essa posição, né, imposição de valores, se há uma reprimenda, né, por um comportamento desviante do filho frente às expectativas que você criou nele, como por exemplo a expectativa que você tenha que ele estude, né, toda a vida quando volta do colégio, e aí ele não estava estudando, e a partir aí você corta o videogame dele, por exemplo. Perceba que essa relação, por mais que de afeto seja, um amigo da escola não tem esse poder, né, não tem esse poder de controlar o comportamento do indivíduo nesses termos, né? Isso aí só acontece porque é uma relação de pai e filho, né? Então, assim, perceba que as relações, elas são únicas, as relações, né? A depender do indivíduo, existem sim expectativas que a sociedade gera, pelo fato de ser pai, pelo fato de ser filho, mas existe também uma margem aí de maleabilidade, de discricionariedade, uma margem aí comportamental, uns são mais rígidos, outros menos rígidos, né? Uns são mais afetuosos, outros menos afetuosos, mas uma expectativa existe, né? Então um padrão mínimo existe aí, e aí dentro desse conjunto, desse microcosmo aí, desse universo, cabe a você negociar determinadas posições sociais, certo? Eu já falei do exemplo de aluno-professor, nós podemos ver o exemplo em várias situações, né, da nossa vida, certo? Por isso que ele diz, cada estrutura é única em algum sentido, pois cada uma se desenvolve por meio de uma interação específica. É verdade, é isso que eu acabei de comentar. Portanto, uma estrutura social consiste em um conjunto interrelacionado de posições dentro da organização social. Por fim, as pessoas estão sempre baseadas em posições ao interagir com outras ou ao ingressar em uma organização estabelecida. Quando interagimos, focamos nossas percepções, ações e expectativas nos lugares que os outros ocupam em relação a nós. O nome mais técnico para essa posição é posição de status. Alguns sociólogos preferem o termo status ou papel social. Então, que fique claro, né, nós nos comportamos a partir, não necessariamente pela pessoalidade de um indivíduo X, mas pela posição em que ele se encontra frente a determinada estrutura, né? Então, se você tem um professor que era seu, sei lá, para dar exemplos aqui recorrentes, né? Para dar exemplos recorrentes. Inclusive tem professores que já foram meus alunos, né? Professores em outras esferas, né? E lá nesses espaços eles têm esse papel social de professor, né? E no caso da faculdade, ele está sendo aluno. Então tem aí uma expectativa diferente, né? Uma expectativa diferente de conduta, né? De comportamento. E eu também, eu sou professor em determinados espaços e em outros eu sou aluno. Estou fazendo um curso, ou estou fazendo uma pós-graduação e tal. Então aí já é também uma forma específica de lidar
com essa situação, né? E isso vai mudando. Se você tem um amigo seu da empresa, um colega pelo menos seu da empresa, e que ele recebe um aumento de cargo, né? Ele vai para a gerência, por exemplo, então ele já tem um certo papel ali, de certa forma, disciplinador das condutas dos empregados. Então, aí você vai analisando, né, até que ponto você pode negociar isso em seu benefício, né, uma ajuda que você possa obter pelo fato de você ser mais próximo dele, ou então o outro que não era próximo achar essa situação muito complicada para ele no ambiente de trabalho, porque agora o chefe dele é um cara que ele era um desafeto dele, então ele começa a se preocupar quanto ao futuro dele dentro da empresa e tal e tal. Então, assim, para você perceber que esse comportamento frente às posições, né, ele existe, né, e você trata os indivíduos mais nesse sentido do espaço que ele se apresenta, né, a posição de status que ele se apresenta, né, e de acordo com essa posição, do que apenas o indivíduo em si, na sua personalidade única, isolada dessas questões de posição, né? Dificilmente as pessoas se comportam somente a partir desse viés, né, desse viés puramente individual, isolado, sem se dar em conta com a posição que ele ocupa naquele momento, né? Você pode estudar com um sacerdote, né, com um pastor, um padre, fazendo curso de direito. O seu comportamento é daquele padre dentro de uma missa, né, o seu comportamento é outro. Ou então, se você vai se confessar com um padre e tal, então a sua forma de se comunicar, de se comportar frente à posição que ele ocupa naquele momento também muda, né? Então é isso que ele está falando aqui, né? Por isso que ele diz que os papéis estão vinculados às posições, né? Ao longo da vida, as pessoas acabam por se concentrar em posições e por desenvolver suas expectativas de comportamento em função das posições e não das pessoas, que eu acabei de dizer, né? E aí ele vai falar de normas, né, no sentido sociológico. É importante até você ler isso aqui, né, acompanhar direitinho. Os sociólogos empregam o termo normas para se referir às expectativas que as pessoas têm umas em relação às outras. Os sociólogos empregam o termo normas para se referir às expectativas que as pessoas têm umas em relação às outras. As normas podem ser informais e terem sido simplesmente adotadas por acordo entre as pessoas, ou podem ser formais, registradas por escrito em um conjunto de regras, em uma constituição, regulamento, contrato. Então, as normas, no sentido sociológico, como eu acabei de ler aqui, está aqui na nota de aula, você lê de novo. As normas, elas são sobretudo expectativas de comportamento que as pessoas têm, né? E essas expectativas, elas se dão a partir dessa interação social, de um modo mais informal, ou também expectativas por conta de regras escritas, né? E não apenas regras ligadas a costumes, né? Mas regras escritas. Então, você tem um condomínio, você tem determinadas regras. No meu condomínio aqui, você tem uma regra de você agora só transitar nos ambientes comuns de máscara, né? Então, isso gera-se uma expectativa, né? Isso gera-se uma expectativa de que todos os condôminos, ao entrar nas áreas comuns, ele usem máscara. Se algum não usa, aí já pode haver uma reclamação, porque aquele indivíduo já feriu uma norma de conduta que foi feita a partir de um regulamento do condomínio, né? Aprovado em reunião, mediante uma fundamentação razoável, né? Então, né, são essas as questões. Uma norma pode ser violada e acarretar apenas uma ligeira reprovação. Por exemplo, vou fingir que não vi, como você é bobo, né, pare com isso,
né? Ou pode ser punida ou pode ser punida com multas, prisão e até mesmo pena de morte, né? Então isso, né, é muito interessante falar quando você fala de normas, né, sociais. São mais amplas do que principalmente uma norma jurídica, né? A norma jurídica ela pega ali um componente dentro desse universo todo de normas sociais, né? As normas sociais, as normas jurídicas estão contidas nas normas sociais, mas as normas sociais são mais amplas do que as normas jurídicas. Até porque, como a gente já conversou, as normas jurídicas elas são as mais importantes, as mais fundamentais, né, no ponto de vista dos valores dentro de uma sociedade, né? Você pode ter outras normas sociais que não necessariamente se dê, né, a partir de um sistema de punição, a partir de um sistema de criminalização daquela conduta, mas apenas de uma reprovação comum, certo? Então, aqui nas sínteses aqui que eu vou botando, as normas focadas em um conjunto são chamadas de papel social, papel, né? Este deve ser entendido como um combinado de expectativas, um roteiro a ser seguido, um conjunto de comportamentos e pensamentos que se espera que uma pessoa siga em determinada situação. Pense em uma posição como um papel em uma peça. Pense em um papel como um roteiro dado ao ator na posição, né? Então, a posição é o lugar em que ele ocupa na sociedade naquele momento, né? Ele pode ser um juiz, né? E ele pode ser também um pai de família, né? E aquela posição ela é distinta, exige outros tipos de comportamentos, certo? Na maior parte do tempo, praticamente, não nos apercebemos das normas, como eu já falei para vocês, isso é naturalizado no nosso inconsciente. Elas são aceitas por nós sem que as pensemos conscientemente. Espera-se que usemos roupas em público, que sejamos educados com as pessoas que conhecemos, que não causemos constrangimentos a estranhos, que dirijamos os automóveis no lado correto da rua e que usemos talheres para comer. Alguns papéis são muito explícitos e ocupam um grande espaço em nossa vida consciente, como eu já falei, o grupo familiar, né? Agora, esses papéis, como eu falei para vocês também, eles não são tão simples como um roteiro de uma peça. Eles não são papéis tão congelados, né? Tão incrustados, como eu mesmo já falei para vocês, onde não se permite uma margem sua, né? Específica da sua personalidade, do seu caráter, né? Dentro daquela posição. Obviamente, isso aí é o que gera a diversidade, né? Claro que todos nós somos diferentes, né? E por mais que nós estejamos numa determinada posição, e isso seja importante para a padronização dos comportamentos, né, existe, como eu já falei para vocês, uma maleabilidade, a depender do indivíduo, né? Existe uma posição ali, uma estrutura, mas aquela estrutura é uma estrutura maleável, que você não pode fugir da estrutura, mas você pode se comportar de forma distinta, pelo menos levemente distinta, a depender do indivíduo que está ali naquela estrutura. Por isso que os papéis aqui, ó, quando entramos em qualquer posição já existente de alguma estrutura já formada, somos ensinados a como agir, procuramos ser guiados e, em alguma medida, nos conformamos, né? Porque já existe aquela estrutura, né, de comportamento. Mas os papéis são mais do que isso. No mundo real, eles geralmente são papéis ambíguos, contraditórios, de diversas formas, sendo sempre negociáveis, né? Então os papéis são ambíguos, né? Os papéis não podem sempre controlar tudo o que fazemos em alguma posição.
muitas situações novas surgem e devemos lidar com elas enquanto seguimos em frente, né? Obviamente, quando você já tem os papéis ali, você tem os papéis, as posições, né? Como eu falei para vocês no exemplo do primeiro dia de aula, você já tem as posições ali, professor, aluno, né? Mas aí você tem um professor que ele pode ser mais simpático a determinado tipo de assunto, né? E aí você também retribui, né? Um professor gosta de futebol e você também gosta, você torce para aquele time específico que ele também torce. Então isso pode gerar um determinado tipo de comportamento, né? Principalmente se o professor traz esse tema para a sala de aula, e aí isso pode gerar um determinado tipo de interação social distinta do que um professor muito formal, ou então um professor, por infelicidade, não torcia para o seu time, né? Então, ao invés de você criar um afeto, você cria uma algeriza, né? Brincadeiras à parte, mas para você perceber como isso interfere, né, nas posições sociais, né? Você tem um professor que você percebe uma certa sintonia ideológica, né, comportamental com a posição dele, talvez isso lhe cative, né? Ou se for o contrário, talvez isso no seu inconsciente se afaste, enfim, uma série de situações que possam ocorrer. Por isso que os papéis eles são ambíguos, muitas vezes contraditórios, né? Os papéis são contraditórios e não dão uma margem clara ao autor, que tem que decidir o que fazer. Por exemplo, há momentos em que as pessoas têm expectativas contraditórias em relação ao mesmo ator, né? Então, ele dá aqui vários exemplos no livro, então leia o livro, né? Mas eu estou lembrando aqui de um exemplo que ele dá, justamente essa do pai e do filho, né? Que ele, ao mesmo tempo que o pai, ele quer que o filho organize as coisas, que não faça bagunça e tal, ele também quer que o filho brinque, né? Então, assim, são situações contraditórias e de certa forma ambígua, né, contraditória, e que isso pode gerar uma margem aí de permissividade ou uma margem de proibições, a depender do contexto, a depender do dia, a depender do momento, certo? E conflitos de papéis, né? Os indivíduos que se deparam com expectativas contraditórias podem não percebê-las. Entretanto, caso percebam, devem se decidir entre as duas, ignorar uma, tentar satisfazer a ambas de algum jeito, ou desenvolver alguma estratégia que envolva traição ou, ao menos, segredo. Vamos supor que um indivíduo ele era um líder comunitário em um bairro de Maracanaú, e aí de repente ele é muito aguerrido por aquele bairro, tem muita força política, cativa muitos moradores, e de fato tinha se posicionado muito pró moradores, e de repente ele vai candidato a ser vereador, ganha a eleição, e aí ele muda de posição, né? Se antes ele era simplesmente um líder comunitário, ele já está no status de vereador, que envolve, por sua vez, um relacionamento com outras esferas da sociedade. Então você já se relaciona com o prefeito de forma mais direta ou de forma mais aguerrida, né? Com sendo oposição ou sendo situação. Você pode entrar num cargo de secretariado, e aí exige também um outro tipo de posição, né? De modo que aquele líder comunitário inicial de 3, 4 anos atrás, que tinha uma presença maior na comunidade, por várias situações da vida, por várias condições, né, sociais, né, administrativas, né, de posições mesmo distintas, ele não fica sendo aquele mesmo indivíduo, né? Ele não fica sendo aquele mesmo indivíduo, líder comunitário daquele bairro, né, que estava ali todo dia, né? Porque ele tem uma outra posição e acaba entrando em relação com outras pessoas, né, em poder de decisão, em outros grupos. Ao mesmo tempo, ele já pode também, a partir de ser do cargo de vereador, ele
ele ter um outro nicho também, né, de pessoas que são fiéis a ele, que antigamente se resumia apenas aos moradores daquele bairro. Depois ele pode ser fiel aos motoristas de transporte público, enfim, né, vai ampliando o rol, né, de influência, né, vai ampliando o rol. Então isso muda-se esse papel. Então vamos supor que o indivíduo ele é deputado, né, ele tinha um nicho muito forte, né, de eleitores em determinada cidade, e aí ele, ao ser deputado federal, já tem um outro tipo de posição, né, na qual ele vai ter que dialogar e fazer uma interação com outros setores da sociedade, que muitas vezes ele, enquanto deputado estadual, enquanto vereador, enquanto apenas um cidadão, não tinha, né? Então aí, por exemplo, se ele aprova um projeto por conta da sua fidelização partidária, né, ele apoia um projeto que vai de encontro aos interesses, que não vai de encontro aos interesses daquele nicho inicial dele, né? Não for uma reforma da Previdência, uma questão da atualização lá da flexibilização das leis trabalhistas e tal, e aí isso gera um mal-estar frente ao público dele inicial, né? Então como é que você vai lidar com isso? É um exemplo que eu estou lidando. Esse aqui é um exemplo que eu estou lidando com relação aos conflitos de papéis, né? Você era um simples líder comunitário, né, em determinado momento, depois você chegou ao salão de deputado federal, e aí por todas essas condições, né, essa diferença de posição aí, o seu comportamento muda também frente às diversas realidades. E aí é isso que ele está dizendo aqui, né? Como você vai lidar agora com os anseios e as expectativas que o seu nicho tinha, com outros nichos políticos que você acaba de fidelização, que você acaba de ter na sua cidade, né? Porque você começa a ser procurado, as demandas aumentam, né? E o seu nicho também partidário, né? Uma coisa mais localizada em Brasília, por exemplo, e tal. Então, assim, esse papel aí de negociação, de conflito, você vai ter que lidar com isso, né? E vai ter que saber como se comportar, como minimizar, como reduzir danos, né? Como reduzir danos e expectativas que foram criadas por você, certo? Então essa é a situação, essa é a questão da negociação de papéis também, né? Ou então aí dá outros exemplos, né? O conflito de papel é também causado pelo fato de que muitas pessoas diferentes definem o papel e discordam entre si. Exemplo, o pai de Daniel quer que ele revide uma agressão, sua mãe não quer que ele entre em luta nenhuma, né? Então aí há um conflito de papel, expectativas que as pessoas geram em você, e aí você vai ter que saber escolher, vai ter que saber lidar com essa situação contraditória. Também experimentamos conflitos de papéis quando o papel não nos serve, né? Você está numa posição na qual você não aguenta mais, né? Ali, não nasci para estar nessa posição aqui, né? Você está numa situação, você está num trabalho que não lhe agrada por vários motivos, né? Então você está num ambiente familiar que você já não comporta, não lhe satisfaz, enfim, né? Você está numa relação de namoro, né, que não dá mais, chegou aos seus limites, né? Enfim, várias situações. E aí isso também envolve essa mudança comportamental, né? Isso também envolve essas diferentes formas de você lidar com as situações. E a gente vai finalizando aqui, falando sobre a questão da negociação dos papéis, que eu já venho falando, né? A negociação de papéis quando ocupamos uma posição e nos é dado um papel, e aí nós atuamos. Outros agem de volta em nós, em reação, atuamos novamente. Outros definem o que devemos fazer, mas dizemos a eles, através do que fazemos, como definimos o papel. O verdadeiro papel é formado por meio dessa interação. Leia você no diálogo também com mais calma, para não ficar só escutando o que eu estou falando aqui e não entender direito. É claro
que a criatividade excessiva na definição dos papéis pode perturbar a interação, podendo chegar a ponto de sermos expulsos da organização social. Porém, uma criatividade é inevitável, esperada e necessária, tanto para o ator como para a organização. Então vamos supor que você está numa grande empresa, né, e você trabalhou por muito tempo naquela empresa, você foi alçado a cargos de mando, a cargos de gestão, né? Então, se você era um simples funcionário, quando você passa a ter o status de um cargo de gestão, né, de uma gerência ou algo assim, você já muda o seu status, e aí você muda o comportamento que você tem, que você tinha com relação a, por exemplo, a empregados, né? Que você antes era um empregado igual a todo mundo, você passa a ser um gerente. E aí, como é que você lidar com essas distinções? Como é que você lidar também com a sua relação com os seus superiores, né? Você já não está mais numa condição apenas da base ali, você está na condição aí de fazer uma intermediação entre os seus superiores e a sua base, os seus empregados, seus funcionários. E aí como é que você lida com essa situação? Há expectativas tanto da base, como também expectativas dos seus superiores, né? Expectativas comportamentais. Aí você tem que saber lidar com elas, né? É por isso que ele está dizendo, uma criatividade sempre é salutar, porque quando você entra num cargo desse de gerência, eu estou dando esse exemplo aqui, mas isso existe em todas as situações. Mas quando você entra num cargo de gerência, existem expectativas. O que é que você vai trazer de bom? O que é que você vai trazer a mais, né? Qual vai ser o que lhe diferencia você, a sua pessoa nesse cargo de gerência com relação a um outro indivíduo, né? Então isso daí faz com que criem-se expectativas, né? E aí você vai interagir, né? Você vai dar também um certo direcionamento, um certo norte pessoal seu, a partir da sua personalidade mesmo, né? E aí há essa negociação, né? Claro que você vai captando, você vai percebendo até que ponto você pode chegar, até que nível de coleguismo você deve ter com seus subordinados. Vamos supor que você tinha uma relação com seus subordinados antes, mais aberta, mais verdadeira, no sentido de você reclamar de determinadas coisas, no sentido de você confidenciar determinados segredos, coisa que você estando num cargo aí de gerência, em que você está intermediando uma relação empresarial, e aí você guarda determinados segredos que antigamente, ou então numa posição diferente, você não guardaria, certo? Estou falando desse exemplo, mas você pode estar falando numa situação em que você era seminarista e passa a ser padre, né? As formas de comportar-se também são diferentes e tal e tal. Então, assim, são vários os exemplos, são muitos os exemplos. O fato é que os papéis são negociáveis. O fato é que os papéis são negociáveis, e aí você vai aprendendo, né? Você vai sabendo os limites desses papéis a partir dessa interação, certo? O papel, em certa medida, é independente de nós. As expectativas estão lá fora. O papel, em certa medida, é independente de nós, como eu falei para vocês. Ou seja, existem regras ali já padronizadas, né? Ou seja, existe limite de atuação. As expectativas estão lá fora, e quando exercemos determinada posição, há forças ao nosso redor nos dizendo claramente, e às vezes não tão claramente assim, entre aspas, espera-se que você atue de determinado modo em sua posição. Ou seja, você está num cargo de gerência agora, então você muitas vezes muda até a sua roupa, você passa a utilizar uma roupa mais social, uma roupa mais informal, uma roupa mais séria, só para lhe dar um exemplo que é muito comum e recorrente, né? Coisas que você pode mudar um pouco sua forma de interagir com seus subordinados, uma forma mais fria um pouco, né? Enfim, são coisas que você vai naturalizando a partir do momento em que você vai absorvendo, né, essa posição, esse papel. Todas as pessoas fazem isso, consciente ou não, né? Consciente ou não, mas acabam
Por isso que ele fala aqui da atuação, né? Você enquanto ator social, né? Porque você também está, de certa forma, cumprindo um papel social, né? A partir dessas posições que você vai aprendendo. Então é isso, pessoal. Faça o exercício, né? Assista essa nota de aula, leia a nota de aula, leia o livro, que é fundamental, e aí a gente continua a nossa matéria. Um abraço e até mais.